Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes internautas, estamos aqui para mais um giro semanal, trazendo as notícias que foram publicadas no site do sindicato, sindipetro.org.br, entre os dias 26 e 30 de abril, com comentários dos diretores do Sindipetro RJ. Nessa edição, estamos aqui recebendo no estúdio virtual da Rádio Petroleira os diretores Gabriel Carquejo. Tudo bem, Gabriel? Como vai? Tudo bem, Rosa. Tirando a situação calamitosa do Brasil, né? Do Brasil e do mundo, né? Só da gente estar respirando, vamos seguindo. Sim, com certeza. E você, tudo bem? Tá, tudo bem, no mesmo esquema, né? Estamos aqui sobreviventes. E estamos também com o Sérgio Paes. Como vai, Sérgio? Olá, Rosa. Olá, ouvintes da Rádio Petroleira. Olá, Gabriel. Estamos na mesma situação todos, né? Só acrescentar ao que o Gabriel falou e você aí, que a nossa situação enquanto petroleiro também na empresa não está muito diferente do país, né? Estamos sofrendo do mesmo jeito. Sim. Vamos então ao Giro Semanal. Na segunda-feira, dia 26, divulgamos que a Justiça determinou que a Transpetro mantenha transporte gratuito para os operadores do TBIG. O juiz da primeira vara do trabalho de Angra dos Reis julgou procedente o pedido do Sindipetro RJ em ação civil pública contra a Transpetro. A empresa vai ter que manter ativo o transporte gratuito para trabalhadores de turno lotados do TBIG que residem na cidade do Rio de Janeiro. Sérgio. Então, Rosa, essa questão aí nós temos desde a criação da Transpetro, né? E foi aberto concurso para os trabalhadores da Transpetro e vieram trabalhadores do Rio de Janeiro, Volta Redonda, Barra Mansa e região sul, de modo geral. E essa questão do transporte foi polêmica desde o princípio, né? No começo a empresa não queria fornecer, houve intervenção sindical, enfim. E depois de muita luta, e inclusive algumas batalhas judiciais de alguns, foi conseguido o transporte. No decorrer do tempo agora, a empresa unilateralmente, ela primeiro transferiu os operadores, né, que tinham usuários do transporte, que moravam no Rio de Janeiro, que tinham ganho ação judicial, e aí tirou o empecilho judicial para simplesmente cortar o transporte dos demais, que ela tinha concedido por liberalidade. E aí, nesse sentido, o sindicato entrou na justiça, né, para ser retomado esse transporte, e agora o juiz deu a decisão favorável aos trabalhadores. Esse primeiro passo da empresa, inclusive, eu acho que poderia até abrir um precedente para que ela futuramente cortasse o transporte do restante da região, Volta Redonda, enfim. É uma vitória que, no final das contas, ela acaba contemplando todos os trabalhadores que têm transporte fora da cidade de Angra dos Reis. Agora, isso daí, Rosa, eu acho que é importante a gente ressaltar sempre uma vitória que ela, às vezes, parece ser uma coisa maior do que é, ou seja, isso é um caso pontual, de uma situação pontual, em que a gente consegue, através da justiça, manter um direito pontual. E aí, às vezes, isso leva para uma situação de acomodação da categoria, porque, na verdade, a gente vai conseguir mesmo parar com esse corte de direitos que a empresa está fazendo pontualmente, mas em todo o Brasil, em todas as unidades, enfim. E, às vezes, algumas coisas que atingem já a categoria também de conjunto. Enquanto não houver uma mobilização, a categoria não tiver consciência que o caminho para se resolver as coisas e manter o nosso direito é a luta, a gente vai ficar apenas conseguindo algumas vitóriazinhas pontuais e, no grosso, os nossos direitos vão ser decapitados, né, pela empresa, pelo atual governo.
Na segunda-feira, também noticiamos que o sindicato continua a receber relatos de trabalhadores da P74 sobre contaminações pelo coronavírus. Houve denúncia de que 5 operadores precisaram desembarcar por suspeita de Covid-19. Com isso, restaram na plataforma somente 5 operadores de dia e 3 no período da noite. Mas mesmo com a redução do efetivo, não há redução da carga de trabalho, além de estar implantado o período de 21 dias de embarque, que causa intenso cansaço. A equipe está sobrecarregada e ainda enfrenta a restrição de 10 minutos para a troca de turno. Segundo descrição dos trabalhadores, há uma bagunça generalizada na plataforma. Gabriel, essa situação da P74 é recorrente e a gente tem visto em outras plataformas também essa situação gerada pela falta de medidas de protocolo contra o coronavírus, né? Rosa, isso já, só esse relato, né, já escancara a dinâmica de assédio, né, por parte da alta instância, da gerência, né, da Petrobras, né. Toda a política de RH, né, vem de uns anos para cá, notadamente na gestão do Cláudio da Costa, se caracterizando por essa dinâmica. Principalmente do início de 2020 para cá, que foi com a crise do coronavírus, né? Você citou agora no final, com essa crise sanitária, as equipes estão sendo submetidas a sobrecarga de trabalho que vem acompanhadas de exposição ao vírus, e os números vão dando essas informações para a gente, né? É importante a gente sinalizar que a empresa, por exemplo, nos relatórios, não menciona o número de terceirizados, por exemplo, nos seus informes sobre o número de casos e o número de mortes por coronavírus. Tá? Isso é só um ponto. A gente mostrar essa bagunça generalizada. Como você citou, o Sindipetro recebeu o relato de 5 do desembarque de 5 operadores por conta de Covid, e por conta disso restaram 5 durante o dia e 3 no período da noite. Então, a denúncia por conta desses trabalhadores, que são especialistas nessa área, é que eles estão sendo convocados para fazer horas extras. Então, essas horas extras estão sendo somadas ao período que já é extenso, que já foi denunciado pelo sindicato, que isso já é corroborado por médicos do trabalho, de que esse embarque de 21 dias causa intenso cansaço nos operadores, e esses trabalhadores que já estão lá em menor número estão informando: o efetivo está abaixo das condições necessárias até para manter a planta operando em segurança. É importante destacar também, esse cenário de baixa segurança ainda está sendo, ainda se convive, né, com restrição velada da gerência à passagem de turno, porque eles limitam. Isso não é só nas plataformas, não. Tem denúncias também em outras áreas operacionais. Eles limitam passagem de turno a 10 minutos para evitar pagamento de períodos efetivamente realizados, que excedem esses 10 minutos, horas trabalhadas. Então, essa dinâmica de assédio, de cobrança incessante pela liberação de PTs, que são documentos, né, que a área operacional usa para atender índices que eles estão tendo que liberar expressamente para atender índices gerenciais. Quer dizer, enfim, para resumir, uma situação de bagunça generalizada, que essas denúncias estão sendo recebidas, né, pelo Sindipetro, e estão sendo enviadas, né? Não estão sendo, a elas está sendo dada não só o devido tratamento formal, como uma cobrança que o Sindicato RJ sempre foi vanguarda nesse sentido, como um sindicato classista nesse sentido. Na terça-feira, dia 27, foi transmitida ao vivo pelos canais da FNP e de seus sindicatos filiados a live de lançamento oficial da chapa Petros para as petroleiros-petroleiras.
com os candidatos aos conselhos deliberativo e fiscal. Participaram os candidatos: Marcos André, presidente da EPET Bahia, titular ao Conselho Deliberativo, com Adaedson Costa, da FNP e do Litoral Paulista, como suplente. Para o Conselho Fiscal, o titular é Vinícius Camargo, do Sindipetro RJ, FNP, e Rafael Prado, presidente do Sindipetro de São José dos Campos, como suplente. Também participaram da live conselheiros anteriores e representantes de entidades que estão apoiando a chapa. Sérgio. Então, Rosa, essa eleição da Petros é de suma importância para a categoria petroleira, né? De conjunto, e mais especialmente os aposentados. O que ocorre? Nós temos que ter em mente que os representantes eleitos pelos trabalhadores têm que realmente representar os trabalhadores. Nós tivemos, por exemplo, aí na eleição passada, uma candidata que se intitulava como apolítica, ou seja, nenhuma ligação a nenhuma entidade, né, ativista de defesa dos trabalhadores. E nós temos aí a EPET, FENASP, enfim, uma série de entidades aí e grupos organizados de petroleiros que sempre estão apoiando algum candidato, algum representante dos trabalhadores. E essa candidata surgiu do nada e acabou vencendo a eleição, e o resultado disso foi que, logo pouco tempo depois da posse, ela assumiu um cargo gerencial e abandonou a atividade para a qual ela foi eleita. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses golpes que a empresa vive preparando para a gente aí. Agora mesmo tem um candidato de uma chapa aí, que é ex-assessor, foi mais de 10 anos, assessor do Paulo Roberto Costa. Então, quer dizer, temos que ter muito cuidado. A gente está sofrendo hoje aí com o PED, né, com problemas da gestão da MS, junto à Petrobras com a Petro. Enfim, se a gente não tiver uma gestão realmente comprometida com o interesse dos trabalhadores, é mais uma forma da gente ser atacado dentro da Petro, né, pelo atual governo. Então, essa chapa aí composta, né, pelo Marcos André e Adaedson, Vinícius Camargo e Rafael Prado, realmente é uma chapa que tem a unidade dos sindicatos da FNP, da nossa federação, e realmente vai estar lá lutando, brigando pelo interesse dos trabalhadores, está representando de fato a categoria petroleira. Na terça-feira, dia 27, publicamos um balanço das assembleias que ocorreram em toda a base do RJ. Foram encontros virtuais e presenciais para definir os caminhos de luta para 2021, abrangendo o administrativo e o operacional em terra e nas plataformas. A luta este ano tem motivações diferentes dos outros anos, como aconteceu em 2020, por conta da pandemia, né, Gabriel? Rosa, as assembleias que a gente realizou em março, né, a base do Sindipetro, a gente pode resumir assim para o ouvinte do Giro Semanal, né? As nossas assembleias elas são divididas com os trabalhadores do administrativo, né, com o operacional de terra e com as plataformas, né? A nossa assembleia do administrativo, né? Acho que eu poderia colocar aqui que a nossa deliberação, assim, o que a gente decidiu ali com os trabalhadores, basicamente foram as discussões referentes ao teletrabalho, né? E o que foi votado ali foi definido basicamente que a empresa deve negociar, né? Deve sentar com os sindicatos para definição dessas reuniões, né? De um calendário para reunir para as reuniões e negociar o regramento do teletrabalho, e pela manutenção também do teletrabalho emergencial enquanto durar a pandemia, né? E aí foram listadas assim as pautas, né, específicas desse regramento, né? Com relação às assembleias dos operadores em terra, né,
as discussões principais foram com relação às horas extras relacionadas à troca de turno e pautas ligadas à segurança, também, no caso das UTEs também, e exames periódicos durante a pandemia, questões basicamente ligadas à segurança. No caso das assembleias das plataformas, eu poderia citar aqui as pautas sanitárias, né? As testagens para a Covid, né? E as mesmas questões também ligadas a horas extras, né? Pagamento de interstício, né? Horas extras cheias também nos dias de hotel, esse tipo de pauta também ligada ao turno, né? E pauta sanitária, conforme eu citei. Importante também que a deliberação do estado de greve, né, das plataformas, né? E a gente vai discutindo nas próximas assembleias e mobilizando os trabalhadores. Os calendários vão ser divulgados no nosso site. Na quarta-feira, dia 28, o Sindipetra RJ realizou um ato em apoio aos trabalhadores terceirizados da empresa All-Control, que entraram em greve na terça-feira, dia 27. Eles estão sem o pagamento dos salários que estão atrasados. A All-Control presta serviços de manutenção, caldeiraria e instrumentação do centro de pesquisas e, além do salário, eles também não entregaram o Vale Transporte, Vale Alimentação e Vale Refeição. Essa situação de prestadoras de serviço contratadas pela Petrobras de não honrar os compromissos com os trabalhadores é recorrente, né, Gabriel? Rosa, é uma situação recorrente, né, que já vem acontecendo com muitas das empresas contratadas pela Petrobras, né? A situação específica da Alcontrol, os trabalhadores da Alcontrol, eles realizaram uma assembleia, né, e decidiram solicitar apoio da diretoria do Sindipetro, né, dos diretores do Sindipetro nessa demanda, né? Na verdade, eles tinham uma promessa de pagamento de salário e vale transporte, vale alimentação e vale refeição para o dia 12 de abril agora. Depois eles receberam uma promessa para o dia seguinte, então eles ficaram sem vencimento nenhum no dia previsto, né? Depois receberam a promessa para o dia seguinte e até agora não viram a cor dos seus pagamentos, né? Importante que essa paralisação se estendeu também para os prestadores de serviço dessa empresa na RPBC, em Santos. Foi realizado, 27 de abril, foi realizada uma reunião com o preposto da Alcontrol e a fiscalização da Petrobras, que informou que está tomando todas as medidas, vai fazer retenção desse pagamento, caso a situação perdure, né? Então, o Sindipetro entrou na negociação, né? Entrou nessas conversas, né? Exigiu que a Petrobras tomasse as medidas, né, contra a empresa, para pressionar que esse pagamento não fosse feito, né? E o sindicato faz um chamado para que os petroleiros apoiem a greve da Alcontrol, né? A gente confeccionou faixas para apoiar essa manifestação dos trabalhadores. A gente tem diretores presentes lá no SEMPES, né? E a gente não se omite, né, diante dessas injustiças, né, com trabalhadores terceirizados, né? Na verdade, a nossa pauta, sempre que a gente constrói qualquer ato, qualquer negociação, é que a Petrobras planeje melhor, reduza e não trabalhe com essa questão de terceirização, que é uma medida que só precariza o trabalho, né? A gente vê que só ano após ano a situação dessa terceirização, como é que funciona na empresa, né? Não cabe uma discussão longa aqui, mas só essa matéria que tem lá no site do Sindipetro, e só essa situação em si, né? Os trabalhadores sem estar recebendo salário e a Petrobras distribuindo dividendo e os trabalhadores de uma prestadora de serviço, né? De uma atividade fim, e a empresa distribuindo dividendo para acionistas e pagando prêmios para diretores. Isso aí já explica por si só, né? Acho que a situação já é explicada dessa forma, Rosa.
Na quarta-feira, dia 28 de abril, não podíamos deixar de falar sobre o Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Aconteceram várias ações virtuais pela vida, saúde, justiça, direitos e segurança da classe trabalhadora. A crise sanitária que está atingindo profundamente o Brasil tem nome e sobrenome: Jair Bolsonaro. O presidente se omite de tomar providências, mente em rede pública de comunicação. Quero tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estão garantidas. Nega os protocolos de prevenção conferidos pelos cientistas e cancelou a compra de vacinas. Como já comentamos aqui nesse programa, a situação de surtos nas plataformas tem sido uma constante desde o início da pandemia. Gabriel, a situação toda é muito complexa, né? Rosa, ao longo da pandemia, né, durante a pandemia, só para a gente fazer um recorte, né, são várias denúncias dos trabalhadores do setor operacional sobre a falta de equipamentos de prevenção para a Covid na Petrobras. O Sindipetro entrou nessa questão diversas vezes, teve que interceder várias vezes. Se a gente for colocar ali no busca das notícias ali do nosso site, do Sindipetro, colocar medidas protetivas, sei lá, fazer um instrumento de busca ali, a gente vai ter um retorno das matérias que você, Rosa, e o Lobão ali escreveram no nosso site ali. Acho que a gente vai ter dezenas ali, sei lá. Mas, enfim. Então, e como eu tinha falado antes, aqui no Giro Semanal, os terceirizados não são considerados nem nas estatísticas sobre essas doenças, tá? Porque a gente está falando aqui do dia de luta em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. São pessoas, né? A gente não pode deixar de acentuar também que outras graves doenças causadas pelas implementações de políticas de saúde e segurança dos petroleiros também são um desafio de combate, né? Por exemplo, o benzenismo, a constante redução do efetivo também é causa grave de acidente. E voltando agora para o recorte da Covid, para fora também da Petrobras, na área de saúde, né, os profissionais estão esgotados. A pesquisa da Fiocruz mostrou que teve 95% de alteração no modo de vida dos profissionais de saúde. O número de mortes de março de 2020 a fevereiro de 2021 dobrou entre os profissionais de saúde. Entre os motoristas de ônibus, aumentou 62%. Entre caixas de supermercado, aumentou 67%. Então, assim, como você falou, né, a crise sanitária que está atingindo o Brasil tem nome e sobrenome, né? Jair Bolsonaro. E é interessante também, eu sei que a gente está falando aqui e isso também dialoga com quem executa, né, essa política, né? Importante, né? Quem executa a política de Jair Bolsonaro, né? Então, no dia 28, foram realizadas várias ações virtuais pela vida, pela saúde, pela justiça, pelos direitos e pela segurança da classe trabalhadora. O Sindipetro deu apoio a essas ações e as ações continuam, né? O Sindipetro segue denunciando qualquer subnotificação, qualquer caso de suspeita de contaminação e qualquer rotina de assédio, de precarização, e essa luta vai continuar. E é importante também chamar o ouvinte para buscar esse conteúdo nessa matéria sobre o Dia de Luta em Memória das Vítimas. No final dela tem uma apresentação de 3 conteúdos relacionados a acidente de trabalho com as matérias do site do Sindipetro. Acho importante a gente fazer a leitura dessas matérias para tomar conhecimento de como funciona essa rotina dentro da Petrobras. No sentido aí do sistema Petrobras, né, a gente tem que lembrar, com profunda tristeza, inclusive, sempre, é o acidente mais emblemático que nós temos, né, dentro da nossa categoria, que foi o acidente da plataforma de Anchova, e acidente esse que gerou
uma guinada, né, nos procedimentos, tudo dentro da empresa, que acelerando a busca da excelência, né, na prevenção de acidente de trabalho. E a empresa, a partir desse acidente, a gente evoluiu muito nesse sentido, só que, como já foi falado aqui mais de uma vez, com nome e sobrenome, Jair Bolsonaro, a direção colocada por ele hoje na empresa, desde que assumiu, vem num retrocesso nesse sentido aí, e cada vez mais está ficando comprometida a questão da segurança do trabalho na nossa empresa aí. Verdade, Sérgio. É isso aí. Na quinta-feira, dia 29, publicamos matéria sobre a solidariedade verdadeira que estamos conhecendo durante a pandemia no Brasil, muito diferente das doações que sempre vemos aí sendo feitas, né, por empresas com o objetivo de obter descontos em impostos, badalar marcas e produtos em propagandas na mídia empresarial. A pandemia tem desmascarado os que querem os trabalhadores em transportes públicos lotados, por exemplo. No Sindipetra RJ, a campanha Solidariedade Petroleira se diferencia com distribuição de cestas básicas e entrega de botijão de gás subsidiado às comunidades mais vulneráveis, além de levar informação para a população, né, Sérgio Paes? Rosa, exatamente. A categoria petroleira, como sempre, está sempre na vanguarda, né, dos fatos do nosso país, e não foi diferente durante a pandemia. Você vê hoje mesmo, existe uma campanha dos órgãos de comunicação, né, pedindo doações para as pessoas que vão se vacinar, porque nesse momento está havendo um agravamento dessa situação de pobreza, né, de miséria no país, mas a categoria petroleira se anteveu a essa situação que está hoje com os órgãos de comunicação, e desde o início da pandemia criamos o GT de Solidariedade e estamos visitando e levando, né, algum tipo de ajuda para a população mais prejudicada. Aqui em Angra dos Reis, por exemplo, nós temos o Quilombo Santa Rita do Bracuí e a aldeia Sapucai, são uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena, que desde o início da pandemia a gente vem fazendo um trabalho com eles lá, né, de solidariedade, além de algumas comunidades carentes do entorno aqui da empresa, aqui na região, através, né, com o apoio das associações de moradores, enfim. A categoria petroleira tem contribuído desde o início da pandemia com uma solidariedade pioneira nesse caso aí da pandemia. Complementando, né, o que o Sérgio falou, né, os objetivos da campanha de solidariedade petroleira, né, é conscientizar a população sobre a necessidade da nossa luta, né, na luta contra a privatização do sistema Petrobras, né, também para que haja redução dos preços de combustíveis, como gasolina, diesel, principalmente o gás de cozinha, né, que aí tem fundamental do consumo para a população em favelas cariocas, né, em periferias, né, se existe a dificuldade, né, da compra de alimentos nessa pandemia da fome aí, né, imagina para quem precisa pagar mais de R$100, né, no botijão, né? Então, o Sindipetra RJ, nas ações também, ele nessas ações de conscientização, né, ele subsidia, né, 30%, né, até 30% do valor da compra do gás do botijão, né? Então, essa iniciativa, além de ajudar o povo, né, demonstra para ele como que poderia ser mais barato esse produto, coloca um adesivo ali explicando, né? Então, o sindicato tem uma luta histórica, né? Defende a Petrobras 100% estatal, voltada para os interesses do povo, né? Ali, a gente vai até a localidade, mostra como que é inadmissível essa política de paridade de importação promovida por esse governo e por essa direção da empresa, tá? É por isso que eu sempre gosto de tocar ultimamente nesse ponto, porque só se importa com o lucro dos acionistas, entendeu? E aí ostenta ato de caridade, né, com essa palavra de moda aí, da responsabilidade social, né, para posar lá de bonzinho lá no Jornal Nacional, lá na Solidariedade SA, e vende a gasolina a mais de R$6, né, um botijão de gás a 100 e pancada, para encher o bolso dos especuladores lá, para comprar horário no Jornal Nacional, com a ação lá da caridade, da falsa caridade, né?
e ainda se bobear vai ganhar crítica positiva no editorial do jornal do banqueiro, que é um dos banqueiros, inclusive, que estão aí sendo acusados de ter sido nosso gerente executivo, que quem faz aquele tipo de ação na Bolsa de Valores é banqueiro. Então, assim, para que a solidariedade seja de verdade, por isso que a gente agora está fazendo uma campanha de compartilhar essa matéria que tem no site do Sindipetro e compartilhar o vídeo que tem no YouTube, muito bem produzido, sobre a nossa ação de solidariedade petroleira. Para que a solidariedade seja verdadeira, para não servir de interesse contra o povo, a gente convida a categoria petroleira a contribuir com a campanha de solidariedade petroleira. A gente está chegando em lugares assim, que a gente está se satisfazendo em ver como que a gente está coletivamente construindo essa campanha. É muito importante assim, essa matéria que a nosso núcleo de comunicação, que nosso Sindipetro RJ construiu sobre, sem manipulações midiáticas para a solidariedade. Seria muito importante que a gente alcançasse, de fato, o verdadeiro sentido crítico dessa campanha de solidariedade. E é muito importante o relato do Sérgio, assim, porque ele atua muito assim no front, assim, atuou assim, eu falo atuou assim, não usei o passado, é porque assim, atua, né, nesse momento assim de crise assim sanitária, assim, tá muito ali nesse momento arriscado, assim, ele não arregou, assim, ficou ali direto. Chego até a me emocionar assim quando eu falo. Vamos então à agenda semanal. No sábado, 1º de maio, Dia do Trabalhador, tem carreata com concentração às 10 da manhã na sede da SEDAI, na Avenida Presidente Vargas, aqui no Rio de Janeiro, saindo em direção à Madureira. E às 11 da manhã tem o ato virtual. Sérgio. Exato. É importante o maior número possível de participantes nessa carreata, né? Eu tenho participado de todas as carreatas que tem tido aí no Rio, em defesa da vacinação, junto com o pessoal da saúde, da educação, enfim. As carreatas têm crescido a cada edição e eu peço encarecidamente a todos que puderem estar participando lá da carreata e então contando aí com a presença e a colaboração de todos que puderem aí. Só complementando também que assim a adesão do Sindipetro a esse ato, né, é justamente por entender que não tem como dividir o palanque do 1º de maio, né, com um empresário, político, governador, né, que durante esse último ano, né, que no dia a dia, né, ataca a vida e a renda e os direitos dos trabalhadores, né, e trabalhadoras, né. Então aí o Sindipetro se integrou, né, se integra, né, e apoia a realização de atos, né, comprometidos com o 1º de maio independente e classista, né. Então o Sindipetro coloca a representação petroleira no espaço junto a classe trabalhadora e na defesa de seus interesses. Então, como esse ato aí, que é organizado pela CSP, com lutas, né, e intersindicato. Então, assim, reforçando, né, como o Sérgio falou, e é muito importante o chamado que o Sérgio faz, né, porque está em pauta também a luta contra a privatização das estatais, né, Petrobras, Correio, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica e outras que são alvos, né, do Paulo Guedes, né, objeto de desejo aí desses fundos de investimento aí que vão precarizando para arrumar justificativa para depois entregar na mão aí dos banqueiros. Na terça-feira, dia 4, está marcada a reunião mensal de aposentados. Uma convocação aí, Sérgio, rapidinho. A nossa reunião que ocorre todo mês, né? Toda primeira terça-feira do mês e quarta, durante a pandemia, terça-feira no Rio e quarta em Angra dos Reis, mas durante o período da pandemia, como está sendo virtual, está sendo integrada na primeira terça-feira do mês. Então, convocamos aí todos os aposentados e também os ativos a participar da reunião. Quando eu falo ativos, eu tenho falado muito isso, né? Em todas as oportunidades que eu tenho me reunido com a categoria, porque a gente tem entendimento que a categoria é uma só, e a gente só vai conseguir uma vitória
em algum momento, contra a privatização, contra qualquer ataque à Petrobras, se nós estivermos com uma categoria em unidade de ativos e aposentados e pensionistas. Então, estão todos convidados. Terça-feira, dia 4, às 14 horas, a nossa reunião mensal do Núcleo dos Aposentados. Aí. Estamos, então, chegando aqui ao final do nosso programa. Eu peço para os nossos convidados se despedirem dos ouvintes. Gabriel Carquejo. Então, Rosa, agradecer aos ouvintes aí que participam do programa, né? Pedir que sempre mandem as sugestões, né? Pedir também que acompanhem o site do Sindipetro, participem das assembleias e fiquem sempre ligados aí nos informes do Sindipetro RJ. Pedir também a quem é da base que avalie sempre a possibilidade de se filiar ao Sindipetro RJ, né? Que faça a discussão, faça a luta sempre no fórum apropriado, né? Que é o sindicato, que é o lugar onde estão os trabalhadores, né? Um lugar independente. Sérgio Paes. Então, Rosa e Gabriel, agradecer, né, a presença de vocês aí e o convite para estar aqui junto. Eu acho que esse programa é uma fonte de informação muito importante para a categoria. Inclusive, peço aos ouvintes que compartilhem, que busquem o restante da categoria estar participando. Importantíssimo esse ponto aí que o Gabriel ressaltou aí da sindicalização, porque é isso que vai dar força à nossa luta, a categoria de conjunto. E é isso aí. Ele falou aí do site, nós temos várias mídias aí, estamos passando por uma reformulação na parte de comunicação do sindicato e convidar também, como ele já convidou a todos, a participar de todas as nossas mídias. Em breve teremos, inclusive, aplicativo, enfim. Estamos evoluindo aí para melhor lutar e melhor atender nossos associados. Muito obrigada a todos pela presença aqui hoje, os diretores. Agradeço a audiência. Convido para compartilharem no site www.sindipetro.org.br. Na página da Rádio Petroleira vai estar lá o link do programa. E também temos disponível, né, esse áudio nos aplicativos, principalmente no Spotify. Ouçam também na web rádio o programa. Ele entra aos sábados e domingos às 9 da manhã. E nas segundas e terças tem as reprises em 2 horários, 6 da manhã e 7 da noite. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.